Em maio de 2024, o Brasil sancionou uma lei específica para jogos eletrônicos, o Marco Legal dos Games, Lei 14852 de 2024, que reconheceu oficialmente os jogos como obras audiovisuais interativas, criou diretrizes de proteção ao consumidor dentro do setor e abriu caminho para incentivos fiscais à indústria nacional. Uma lei específica para games, galera. No Brasil, o que isso significa? Significa que o Estado reconheceu e cada vez mais está reconhecendo oficialmente que esse mercado é grande o suficiente, complexo o suficiente e economicamente relevante o suficiente para ter regulamentação própria. E aí vem a pergunta que eu recebo toda semana, mas existe advogado para isso? Para games? E a resposta é sim, eu sou uma delas. E nesse vídeo eu vou tentar te explicar, de forma resumida, é claro, o que é direito gamer e como funciona a aplicação do direito em todo esse mercado. Eu vou começar com um dado aqui que sempre surpreende. A pesquisa Game Brasil de 2025 revelou que 82,8% da população brasileira afirma jogar jogos digitais, o maior número já registrado pelo estudo, representando uma alta de 8,9% em relação a 2024. 88,8% dos entrevistados consideram os jogos digitais uma de suas principais formas de entretenimento. 80,1% consideram games a principal maneira de se divertir. Então, gente, nós percebemos que não é um nicho ou um passatempo de poucos, mas é sim a principal forma de entretenimento dos brasileiros. E globalmente, galera, em 2024, o setor de games registrou 187 bilhões de dólares de receita, valor mais do que 5 vezes superior ao do cinema e da música juntos. E agora me responde uma pergunta aqui. Quantos advogados especializados nesse setor você conhece, além de mim, é claro, né? A resposta é pouquíssimos. E esse descompasso entre o tamanho do mercado e a maturidade jurídica que o acompanha é exatamente onde estão os problemas e também, obviamente, as oportunidades. O direito gamer, galera, não é uma área do direito no sentido técnico, até porque nenhuma é. É uma especialização que se aplica em diferentes ramos do direito e ao universo específico de games e entretenimento digital. E ela se divide especialmente em 4 perfis profissionais de pessoas que participam dessa cadeia. O primeiro perfil que a gente enxerga aqui é o mais numeroso, o jogador, como eu, como você, pessoas que jogam. Esse é o perfil que a maioria das pessoas não associa diretamente ao direito gamer, porque parece o quê? Simples. É só um cara jogando, uma coisa desse tipo, né? Mas quando você joga um jogo online, você está numa relação de consumo, e relação de consumo tem consequências jurídicas próprias, como eu canso de falar nesse canal. E aí, entre os problemas mais comuns do jogador, a gente tem conta banida sem justificativa técnica, um item comprado dentro de um jogo que desapareceu depois de uma atualização, um jogo cancelado com Season Pass ou com DLC já paga, sem entrega do produto, e loot boxes aí que estão sendo comercializadas e não podem mais, enfim, várias práticas abusivas que podem acontecer segundo o CDC. E outra coisa, gente, outro detalhe, o valor investido num jogo pode ser altíssimo. Um jogador dedicado de Free Fire, Fortnite, CS2 pode ter investido, jogando baixo, 5, 10 mil reais em skins ao longo dos anos. Quando a conta cai sem justificativa, esse dinheiro não desaparece do ponto de vista jurídico. Ele vira e pode virar um objeto de indenização caso o banimento tenha sido injusto. O CDC, o Marco Civil da Internet e a LGPD formam juntos aqui uma rede de proteção que se aplica a qualquer jogador no Brasil. E o Marco Legal dos Games de 2024 reforçou essa proteção ao reconhecer os games como obras audiovisuais interativas sujeitas à defesa do consumidor de forma específica. Outro perfil que eu queria comentar aqui que faz parte do mercado gamer é o criador de conteúdo. O streamer, youtuber dos games, o tiktoker, o das redes sociais, do Instagram, o que faz gameplay. Esse perfil tem uma particularidade importante. Ele está na intersecção entre o direito gamer e o direito do entretenimento digital, de forma mais ampla. As questões jurídicas aqui envolvem desde monetização, queda de redes sociais e contratos para proteger a imagem. Do lado da monetização, quando a plataforma corta a renda sem justificativa, quando o conteúdo é derrubado por alegação de direito autoral sem base nenhuma, quando o sistema do Content ID aqui dessa plataforma penaliza um vídeo que usou uma música de maneira legítima. Tudo isso, gente, tem respaldo jurídico e pode sim ser contestado. E quando a gente fala em contratos para essa galera, o criador que fecha parceria com uma marca de games sem um contrato escrito, só ali na DM, assina exclusividade sem entender o que ele tá cedendo, faz publi sem declarar, né, pro seu leão, pra receita, o que faz, pode ter problemas, ou problemas com o CONAR por estar fazendo uma publicidade de forma errônea, né? Cada um desses cenários tem uma consequência jurídica diferente. Quando a gente fala do importante direito à imagem também, o creator que tem o rosto ou um nome usado indevidamente por uma empresa sem autorização, ou que é alvo de campanha de cancelamento com alegações falsas, que infelizmente acontece muito, o uso indevido da imagem, o dano moral no ambiente digital, gente, são dois dos temas que mais crescem e continuam crescendo em números de ações nos últimos tempos.
E aqui eu quero trazer mais uma questão específica do mercado dos games, que é a seguinte: quando você faz uma gameplay de um jogo, você está usando uma obra, o quê? Audiovisual, que pertence à publisher. O que você pode fazer com esse conteúdo, como pode monetizar e em que condições isso configura uma violação de direito autoral, é uma discussão jurídica real, tá? Que varia de jogo para jogo, de publisher para publisher. Então não encarem algo como sendo algo comum todo mundo faz, que necessariamente é totalmente lícito. Mais um perfil que a gente tem aqui é do nosso querido desenvolvedor. E é o que eu acho, assim, talvez um dos mais críticos do ponto de vista jurídico, porque é o que mais erra, infelizmente, por falta de informação. O desenvolvedor indie, ele cria um jogo do zero, investe o quê? Tempo, que é o mais precioso, dinheiro, às vezes anos de trabalho, e na maioria das vezes lança esse jogo sem ter feito nenhuma proteção jurídica. E aí, gente, acontecem vários problemas jurídicos. Eu vou citar só alguns aqui. Podemos citar o problema com propriedade intelectual não registrada, personagens, mecânicas originais, nome do jogo, trilha sonora, tudo isso pode ser protegido juridicamente. Mas, todavia, entretanto, se o desenvolvedor não registrou nada, fica muito mais difícil provar a autoria e agir quando alguém eventualmente vier copiar o trabalho. Então, marketplaces como Steam, a App Store ou a Epic Games exigem que o desenvolvedor detenha ou tenha o direito formal de uso de todos os ativos utilizados no jogo e que o não cumprimento dessa exigência pode levar à remoção do game da plataforma. Vocês vão me perdoar que eu tô meio rouca e anasalada, porque eu estou super gripada, tá, gente? Outro problema dos devs é contrato com as publishers totalmente desequilibrados. Existem casos envolvendo confrontos judiciais entre publishers e desenvolvedores que alegam ter firmado contratos totalmente abusivos, concessão total da propriedade intelectual, uma rescisão arbitrária da relação contratual pela publisher. Enfim, eles estão sempre ali perdendo porque não existem regras claras sobre, por exemplo, também o pagamento de royalties. E isso acontece pela assimetria de informação. A publisher tem advogados. O dev indie quase nunca tem, mas tem que ter. Mais um problema que eu observo aqui dos desenvolvedores: trabalho de equipe sem contrato. Quando o jogo é desenvolvido por mais de uma pessoa, gente, quem é dono do quê? Se não existe contrato claro definindo isso, titularidade, qualquer briga entre os membros da equipe pode comprometer todo o lançamento. Se tem dinheiro na mesa, tem que ter contrato na mesa também. E são muitos os perfis alocados aqui no mercado gamer, mas por fim eu queria citar mais um, que é muito legal, que é o perfil das orgs, das organizações, né? Que é bastante complexo juridicamente. As organizações de esportes, sejam grandes como a Loud, a Fúria, ou sejam times menores ou regionais. A maior questão jurídica dos esportes brasileiros, eu diria que hoje é que ainda não tem uma resposta consolidada na lei. O atleta gamer é trabalhador, prestador de serviço, empresário, ele é o quê, né? Qual é o enquadramento dele? E a maior problemática na relação dos esportes é referente também à rede contratual, né? E há um conflito aqui. Enquanto a lei geral do desporto prevê que o valor pago a título de direito de imagem não pode corresponder, por exemplo, a valor superior a 40% da remuneração do atleta, a lei geral do esporte já determina o percentual de até 50%, gerando o quê? Uma instabilidade, porque o jogador fica vulnerável na medida em que as leis ficam divergindo. E, gente, na prática, isso significa que atletas de esportes muitas vezes assinam aí contratos cujo modelo jurídico ainda está sendo debatido, sem regulamentação específica consolidada. Tanto o atleta quanto a org ficam aí expostos. E além do vínculo com atletas, organizações de esportes também lidam com licenciamento de marca, contratos de patrocínio, acordos de transmissão, gestão de direitos de imagem coletiva, estruturação societária. São muitas demandas jurídicas de alta complexidade que exigem que alguém entenda de fato aquele mercado e não só o direito. E por que eu entendo que, infelizmente, esse mercado ainda está atrasado juridicamente, tá, gente? Primeira coisa que eu penso é um preconceito, de certa forma, histórico. Por muito tempo, os games foram vistos como uma coisa de criança, passatempo, não como um mercado sério. Isso afastou aí os advogados que poderiam ter se especializado cedo. Os números mostram que essa visão estava completamente errada, como eu já expliquei aqui pra vocês, mas o atraso jurídico de muitos aí ainda persiste. A segunda reflexão que eu trago aqui é que o próprio público não sabia, e isso acontece todo dia no meu escritório, que tinha o direito X ou o direito Y. Eu já cansei de atender aqui jogador banido que achava que não tinha mais o que fazer, um creator que perdia o canal e achava que era normal, um dev que tinha o jogo copiado e não sabia que podia agir. A falta de informação jurídica dentro da comunidade gamer manteve essa demanda, gente, invisível por muito tempo e ainda é, e agora que a gente tá mudando isso. E uma terceira é que o mercado jurídico brasileiro ainda é generalista. A maioria dos escritórios de advocacia atua em tudo, né? E nicho dos games parecia algo pequeno demais, talvez,
para justificar uma especialização, até que os dados mostraram que, na verdade, ele é muito, muito grande. É um dos maiores mercados de entretenimento do mundo. Gente, o objetivo desse vídeo foi apresentar minimamente os agentes aí do mercado gamer, e existem muitos mais, mas eu quis fazer essa apresentação para vocês, porque muita gente me pergunta, mas o que diachos é direito gamer? E o que eu acho mais fascinante nesse mercado, gente, é que ele ainda está sendo construído. As decisões judiciais que estão sendo proferidas agora, as teses que estão sendo testadas, as leis que estão sendo regulamentadas, tudo isso está formando o direito gamer brasileiro em tempo real. E agora eu quero que você me conte aqui nos comentários qual desses 4 perfis tem mais a ver com você. Se você sabia que existia o tal do direito gamer. Se você é do direito, se você conhecia essa área e achou essa área legal. E, inclusive, se você é do direito, eu te convido a me seguir aqui no canal do YouTube, que eu trago temas de direito, entretenimento digital e direito gamer toda semana. Obrigada por ter assistido até aqui, espero que eu tenha ajudado e até a próxima.